Hoje vamos falar da história do Itã, de uma forma reduzida, é claro, e adaptada, entre Xangô e Omolu. Xangô ele era muito festivo, muito festeiro, gostava de boas festas. Omolu vivia doente, segundo o conceito de Xangô. Então, quando Xangô promoveu uma grande festa, ele convida todos os orixás, exceto Omolu. Omolu, indignado por sua vez, se fez de arrogante e voltou para sua casa, não querendo conversar com ninguém. Xangô percebeu a injustiça que havia feito e de última hora o convidou e ele disse: não estou arrogado, de última hora eu não vou a festa nenhuma não. Eu fui chamado de última hora, eu não quero participar da sua festa. Xangô volta para o palácio e a festa continua. Ogum passa pela casa de Omolu. Vamos, Omolu, vamos. Não, para com isso, vamos. E eles meio que tentaram ir. Quando ali Omolu chega, os soldados do castelo se aproximam do rei, o rei Omolu, e dizem assim: o senhor nos perdoe, mas o nosso rei, o rei Xangô, o rei diz que o senhor não pode entrar. Omolu diz: tudo bem. Ele vira e vai até a arcada da casa. E na arcada da casa ele se coça, espalhando ali a doença no mundo. Até aquela época, segundo os itãs de Candomblé, as pessoas, o ser humano, ele podia viver o quanto ele quisesse. Quando ele não queria mais viver, ele ia até uma árvore que ele escolhia e aquela árvore o subtraía. Esses são os itãs. A partir desse momento da recusa da entrada de Omolu, que ele se coça e ele lança a doença, esse fato muda. O ser humano perde esse direito. E a peste é soltada no mundo, a praga é soltada no mundo. As pessoas começam a ter doenças, principalmente a se coçar. Os orixás vão aos jogos de búzios e não conseguem respostas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um babalaô diz: Xangô injustiçou Omolu. Para que isso se reverta, é necessário que se faça um banquete e que nesse banquete Omolu sente no trono do rei. Só assim as pragas, a coceira vai passar. Foi um período muito difícil. Muito bem. Xangô, quando soube a verdade, entrou em pânico e começou a pedir ajuda de todos para que trouxessem Omolu à festa. E Omolu não queria sair de casa de jeito nenhum, dentro da razão e das convicções dele. Chamaram Nanã. Nanã foi lá e não houve êxito. Chamaram Iemanjá. Iemanjá, como mãe, canta a famosa Eruia. Eruia é uma saudação. Não é dígena não, falei errado, me perdoem. Eruia é uma saudação a Iemanjá. Então tem a cantiga Eruia, Eruia, o farajó conile, o nie araie, Eruia, Eruia, o. O Moluno deu ouvidos também à mãe. Muito bem. Quem tentou depois? Inhaçã. Inhaçã, daquele jeito dela, foi lá, fez aquela revoada de vento. O Omolu morava numa casa de palha. O Omolu não saiu. Recorreram a Oxum e disseram: Oxum, tem como você tentar tirar o zangado de dentro de casa? Oxum disse: olha, eu até faço, mas não no tempo de vocês, eu faço no meu tempo. Os orixás não tiveram outra escolha e falaram: então tá bom, vamos aguardar, né? Oxum foi para casa, se banhou, passou perfumes, colocou pulseiras, vestiu joias, toda encantada. Aí ela chega até a casa de Omolu e começa a cantar. Omolu, encantado pelo som da cantiga, aí vai variar de nação para nação. E encantado com o que ele via e o que ele ouvia, ele começa a pôr a cabeça para fora e começa a olhar para fora. E ele começa a andar em direção. Oxum continua dançando como se não estivesse vendo, mas ela estava, que Omolu estava respondendo e ela continua a sua cantiga. Então Omolu sai e começa a dançar. Porém, ele exige uma condição para que ele sente no trono, para que ele sente na cadeira de Xangô e para que as pestes, né, as coceiras, tudo como eu já havia dito, para que se cessem na terra. Omolu vira para Oxum e diz: a minha condição é, eu quero que todos comam.
Então sai-se a cantiga, né? Dá-se início à cantiga Ea, Eo, Alu, Bagé, Ageombó. É para que venham comer, o rei da terra está chamando, venham todos comer. E a multidão foi crescendo, as pessoas foram aumentando e a quantidade de alimentos começou a ficar escasso. Então, se serviu para que não faltasse absolutamente ninguém. Um pouco para cada porcionado, para cada pessoa que estava ali. Em vez de ser um banquete, como era proposto por Xangô, foi dividido um pouco daquela farta comida para cada um. Assim não havia escassez. Por isso que nas casas de axé, para quem não sabe, quando se faz o alubagé, a comida do alubagé, a festa só acaba quando esvazia as panelas, não pode sobrar comida na panela. Se a casa deixa sobrar comida na panela, a casa está errada. Não pode sobrar. E o alubagé, estamos falando especificamente desse ato, desse fato, desse histórico Itã. O alubagé não é uma festa, não é só um xirê. Isso é o folclórico que mostra, que diz, mas na verdade é um ebó. Quando você come da comida do alubagé, porque a comida para todos os orixás, ali você vai pegar de Oxalá e Exu, vai estar todas as comidas ali, e você é servido, uns recebem peixe com, pipoca e canjica, o outro recebe ali na folha da mamona tradicionalmente, um acarajé, um cuscuz, um pedaço de abacaxi, cada um recebe o pouco, porque é o pouco que era para ter sido o banquete, virou o quê? Não pode ter sobra, não pode faltar. Então não faltou para ninguém e as panelas ficaram vazias. Gente, isso é um fundamento enorme. Tocou o coração de falar isso hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Lembro que eu sempre procuro falar para quem não conhece Candomblé, então eu limito bem as histórias. Eu espero que vocês de coração gostem. Tenham todos uma ótima semana. Tchau.